Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O tema da nossa mensagem de hoje é a suficiência que vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A gente vai ler apenas a parte A desse versículo, que nos diz o seguinte, a palavra de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Este versículo, ele nos remete a uma situação um tanto intrigante. Quando o apóstolo Paulo estava completamente perturbado, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra popularmente falando para que vocês possam entender o contexto do que estamos falando. Ele estava num dilema muito grande e algo estava o inquietando. E ele mesmo disse para o Senhor que é para retirar, ele pediu, ele suplicou, ele implorou que Deus retirasse um tal de um espinho na carne dele. E até hoje, os cientistas, os pesquisadores, os analisadores da Bíblia Sagrada, eles não encontraram o significado desse espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas a Bíblia menciona que este espinho o incomodava, o deixava um tanto chateado com as situações, até chegar ao ponto de pedir a Deus que retirasse esse espinho da carne dele. E lógico e evidente que, parando para analisar o versículo que acabamos de ler, que foi uma resposta de Deus para ele, podemos perceber que foi algo que o aproximava de Deus. Esse espinho na carne de Paulo eu posso interpretar como sendo algo que estava travando Paulo e não o deixando se afastar dos caminhos do Senhor. Estava limitando Paulo a determinadas situações no que diz respeito à sua vida cristã. Quando Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez o espinho na carne de Paulo fosse algum vício. Talvez o espinho na carne de Paulo fosse algo que estava tentando tirá-lo da presença de Deus. Talvez o espinho na carne de Paulo fosse algo que o remetesse a algum deslize. Por mais que ele não o praticasse, mas seria algo que estivesse ali atormentando, tentando roubar a atenção de Paulo. Quando Deus diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, nitidamente podemos perceber que era algo que deixava Paulo frágil diante de Deus. E a gente pode parar para analisar que essa contextualização da palavra de Deus em resposta ao pedido de Paulo era justamente uma palavra libertadora. E vivemos num mundo que nunca parece estar satisfeito. Sempre falta algo, falta dinheiro, falta tempo, falta paciência, falta reconhecimento. E essa sensação de insuficiência constantemente nos sussurra. Você não é bom o bastante. Você não tem o bastante para viver. Isso não vai lhe ser suficiente. Você precisa de mais. E vendo esse texto de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo enfrentava justamente esse tal espinho na carne. Conforme eu disse a vocês, até hoje nenhum teólogo conseguiu descobrir que espinho na carne de Paulo era esse. Um problema persistente, talvez, um sofrimento que ele já vinha
passando e que implorou a Deus que removesse da sua vida. E a resposta de Deus não foi a remoção do problema, mas foi uma declaração verdadeira, poderosa, direta, uma declaração que deu a Paulo a certeza de que Deus estava cuidando dele. É como se ele estivesse dizendo assim: eu sou o suficiente, a minha graça te basta. E Deus estava justamente dizendo para Paulo, mais ou menos essas palavras: eu sou o suficiente, não precisa de mais nada na sua vida. Eu curo, eu liberto, eu salvo, eu renovo, eu transformo, eu regenero, eu fortaleço, eu vivifico. Se estiver morto, eu ressuscito. Enfim, Deus já estava sendo o bastante na vida de Paulo. E o que eu te dou em termos de sustento, força e presença é maior do que o desconforto que você deve estar sentindo. E talvez Paulo parasse para refletir nessa situação, nessa resposta de Deus. Puxa vida, Deus disse que a graça dele me basta. O que é a graça de Deus? É o poder dele. É todos os benefícios que Deus concede, livramentos, curas, enfim, todas as dádivas que Deus possa conceder para Paulo, estava abreviada nesta frase: a minha graça te basta, Paulo. Se você já tem a mim, o que é que você quer mais, Paulo? Se contente com a minha presença na sua vida, Paulo. Era mais ou menos assim que Deus queria dizer para Paulo, imaginando eu nas minhas humildes palavras. Veja bem, e o que significa o basta? A palavra basta aqui não significa não se preocupe, não, está tudo bem do jeito que está. Pelo contrário, a palavra basta significa completo, pleno, suficiente, que satisfaz plenamente. Ou seja, quando Deus diz que a sua graça nos basta, Ele está afirmando que o seu amor é maior que nossos medos. Não importa o tamanho do gigante à nossa frente, o amor de Deus por nós é sempre maior. A força, a sua força, é aperfeiçoada em nossa fraqueza. E quando estamos fracos, aí é que o poder de Deus pode brilhar, sem sombra de dúvida. É quando percebemos que não é por nossa capacidade, mas pela capacidade divina. A sua provisão é diária, assim como o maná no deserto, quando Deus providenciou para o povo hebreu. Ele não deixou faltar nada para o povo quando o povo saiu do Egito. Tinha comida, tinha bebida, tinha morada. De dia, uma nuvem os protegia do sol causticante. À noite, no deserto, é o inverso do dia. É muito frio. É muito frio. E Deus providenciava uma coluna de fogo para poder aquecer o povo. Ou seja, a graça de Deus estava sempre presente, socorrendo as pessoas. E hoje não é diferente. A graça de hoje não precisa servir para amanhã. Amanhã, Deus já providenciará as coisas. Basta a cada dia o seu mal, assim diz a Bíblia. Muitas vezes, a nossa oração é: Senhor, tira isso de mim. Mas a resposta de Deus pode ser: Filho, eu não vou tirar isso agora, porque quero que você me conheça num nível mais profundo. Quero que você experimente o que eu sou, suficiente para você atravessar essa situação. Talvez você esteja pedindo a Deus para lhe dar um livramento, para lhe curar,
para libertar você de algo que está lhe aprisionando. E Deus, percebendo que justamente essas coisas estão lhe aproximando de Deus. É por isso que Deus só vai realizar esta obra na sua vida no momento certo. E Ele sabe que o momento certo é o momento que você já está aperfeiçoado. É o momento que você está forjado, preparado, fortalecido, amadurecido espiritualmente. Talvez você esteja passando por alguma luta, por alguma provação, por alguma privação, sendo da permissão de Deus. Como eu sempre digo aqui nas mensagens, existe a vontade e a permissão de Deus. Deus permite que passamos por determinadas situações para que a vontade dele prevaleça em nossas vidas. Talvez não estejamos prontos o suficiente para recebermos aquela bênção tão solicitada, tão pedida, tão sonhada. E nesse momento que nós estamos passando por determinadas diversidades, são justamente os momentos que Deus está a nos preparar, a nos lapidar, a retirar de nós tudo que não pertence a Ele, tudo que não agrada a Ele. Porque somos imperfeitos, somos falhos, somos humanos. E por esta razão, Deus sempre está a nos convidar para o amadurecimento espiritual, para rever os nossos conceitos, rever os nossos pensamentos, reavaliar a nossa rota para podermos andar sempre pelo caminho da perfeição, pelo caminho da justiça, pelo caminho da salvação. E isso se torna espinho na nossa carne. Como dizem aí fora, é o calo no sapato. Ou melhor, a pedra no sapato. O calo fica no pé, a pedra no sapato. E talvez essas situações Paulo estivesse passando pelas mesmas ou piores. Não sabemos, a Bíblia não relata tanto assim. Só diz que Paulo foi perseguido, preso, acredito que bateram em Paulo. Ele passou por alguns momentos assim de desconforto. E quem sabe se não tenha sido isso, esses sofrimentos, mas por amor ao Evangelho do Senhor. Paulo não estava só, Paulo não estava desamparado, Paulo não estava sozinho, Paulo não estava abandonado. O Deus Todo-Poderoso estava prontamente com Paulo para lhe dar força, sabedoria, discernimento. E assim Paulo perseverou até o fim, até chegar ao momento de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E quem sabe se você não está por esta mesma situação, alguns momentos de tristeza, alguns momentos de angústia, alguns choros, algumas preocupações, e isso tem se tornado espinho na sua carne. E hoje eu queria que você identificasse esse espinho. O que é que está tirando a sua paz? O que é que está te preocupando? Será que é uma preocupação financeira? Será que é um relacionamento? Será que é uma ansiedade do que pode acontecer no futuro? Será que é a sua saúde? Será que é a falta de alguma coisa? Será que é a ausência de alguém? Troque essas angústias, essas reclamações, esses momentos de desconforto pela confiança em Deus. Em vez de passar o dia reclamando do que falta, tente declarar ao Senhor que a graça dele te basta, para que você possa passar por esses dias mais suaves, para que você possa passar pelos dias com menos transtorno. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta para podermos administrar nossa lar, para podermos educar nossos filhos, para podermos ser excelentes profissionais no trabalho, para sermos excelentes professores na vida, para sermos excelentes
esposos, esposas, filhos, pai, mãe, irmãos, enfim, a graça de Deus prevalece sobre nós para que possamos ser pessoas melhores cada dia que passa. E é isso que temos que nos preocupar, de pedir a Deus para sermos melhores dia após dia. E fica nessa pegada com Deus, não larga a presença de Deus, porque sem Ele você não é nada. Sem Ele você não recebe bênção alguma. A graça de Deus nos basta para enfrentar os problemas, para enfrentar as diversidades, as divergências de pensamentos. Quantos problemas não acontecem porque fulano pensa de uma forma e ciclano pensa de outra, e nenhum dos dois quer ceder para poder chegar a um denominador comum. E aí gera conflitos, principalmente no seio familiar. Situações que poderiam ser resolvidas com, tá, tudo bem, ok, hoje você está com a razão. E um leve entendimento ali já estaria tudo na paz. Mas infelizmente os espinhos nos acontecem, os espinhos nos sobrevêm. E diga-se de passagem, espinho machuca, espinho fere, espinho sangra. E se Deus não tiver misericórdia de cada um de nós, esses espinhos podem até nos matar. Que a nossa vida espiritual, que a nossa vida material esteja nas mãos de Deus, para que Ele possa nos dar sabedoria diariamente para administrar essas situações. E quem sabe esses espinhos que nos aproximam dele estejam com menos sofrimento em nossas vidas. Descanse na suficiência de Cristo. Você não precisa dar conta de tudo. Jesus já deu conta de tudo lá na cruz do Calvário. Descanse nessa verdade. Ao sentir que algo está faltando ou que você não vai conseguir, pare por um minuto, respire fundo e diga em voz alta: a tua graça me basta, Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você pode repetir essa frase tantas quantas vezes forem necessárias. A tua graça me basta, Senhor, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E você vai ver que você vai começar a ver as coisas pelos olhos espirituais e vai entender o trabalhar de Deus na sua vida. Que você possa meditar nessa mensagem, que você possa refletir no que Deus quer falar contigo através dessa mensagem. Que você possa entender perfeitamente que a graça de Deus agora nos basta. E a suficiência que vem de Deus, essa é a que é mais importante para nossas vidas. Agora eu gostaria que você nos acompanhasse nesta oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com o Todo-Poderoso, aquele que cuida da nossa vida perfeitamente, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te louvamos pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concede para estarmos vivendo dia após dia baseado na fé em Ti. Nós sabemos que os dias têm sido tenebrosos, as lutas, as provações, as dores, as tristezas, as angústias, as provações misturadas com o desespero, com o desânimo. Tudo isso tenta nos afligir, tudo isso se torna espinhos em nossa carne. Mas nós te clamamos, da mesma forma que Paulo te clamou, pedindo por 3 vezes que o Senhor retirasse o espinho na carne dele. Quando o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós queremos ter essa plena certeza, esta plena convicção. E pelos olhos da fé nós podemos ver o Senhor já administrando essas situações em nossas vidas.
Nós te apresentamos todos os nossos entraves, todas as nossas angústias, todas as nossas desilusões, tudo que tem tentado interferir o nosso caminhar nessa jornada espiritual. Nós queremos entregar em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa administrar da melhor forma possível, como só o Senhor sabe fazer, pois a tua obra é boa, perfeita e agradável. O teu trabalhar é maravilhoso. A tua intervenção divina é poderosa. E é justamente isso que nos fortalece na tua presença. Eu te apresento cada pessoa que ora juntamente comigo. Eu te peço que o Senhor possa estender as tuas potentes mãos sobre a vida delas, derramando do teu poder, da tua glória, da tua graça, da tua unção sobre cada ser. Toca nas mentes, nos corações, toca nessa alma ferida, toca neste coração entristecido, toca nesta mente conturbada, que o Senhor possa levar cura, que o Senhor possa levar paz, que o Senhor possa levar salvação, que o Senhor possa levar o renovo espiritual, que o Senhor possa dar um abraço de vitória em cada um dos teus filhos agora, no nome de Jesus. Continuamos a te pedir que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor para nos livrar e nos guardar de todos os males. Eu te peço humildemente que o Senhor possa visitar cada lar nesse exato momento, retirando, fazendo aquela faxina espiritual, aquela faxina santa, retirando tudo que não te agrada, tudo que não provém de ti, e preenchendo com a tua presença, com a presença do teu Filho Jesus, com a presença do teu Espírito Santo, com a presença dos anjos que estão a guerrear por cada um de nós. Que o Senhor possa derramar paz de espírito, que o Senhor possa derramar em cada ser a certeza da tua glória sobre a vida deles no nome de Jesus. Deus eterno, Deus amado, nós te louvamos pelas bênçãos que nós temos recebido. São inúmeras. Se formos listar, nós passaremos aqui um bom tempo. Mas abreviando, meu Senhor, te louvamos por todas as dádivas, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor está nos concedendo e as que o Senhor há de nos conceder. Que apresentamos o nosso dia, que ele seja próspero, que ele seja abençoado, que ele seja espiritualmente falando poderoso no nome de Jesus. E que o Senhor possa tomar conta de cada uma das nossas situações. Nos dá sabedoria espiritual, nos dá uma visão espiritual, nos dá discernimento espiritual para podermos saber administrar as coisas possíveis, as quais o Senhor deixa para que resolvamos aqui nesta terra. E colocamos em tuas mãos o nosso impossível, pois a tua palavra nos diz que para ti nada é impossível. Te agradecemos por tudo e por todos, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina, não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo possa sempre estar te conduzindo pelas veredas da justiça, pelo caminho da salvação, pelo caminho da verdade. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, ao redor da sua família, do seu lar, para vos livrar e vos guardar de todos os males. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. É rapidinho. Ao final vai aparecer uma foto neste canto. Você clica na foto. Logo em seguida, clica no nome inscrever-se. Ativa o sininho para receber notificação de novas mensagens. Curtam cada vídeo clicando no botãozinho do gostei, do joinha. E peguem esses vídeos e espalhem para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E aí sim, estaremos proclamando o reino de Deus através do Evangelho pleno, desta mensagem que proferimos, que proclamamos aqui diariamente no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Um forte abraço em nome de Jesus.